gente está aqui na estreia. Hoje é estreia, noite de estreia. Pastor Marcos. Gente, o pastor Marcos disse que vai embora, mas enquanto ele não foi embora, e eu tava pensando, sabe, pastor Marcos? Já ele entra, acho que ele já entrou, acho que ele já tá aí. Que mesmo que o pastor Marcos vá embora, eu vou continuar botando ele para pregar aqui, porque a gente tem live, a gente faz live com ele. Hoje, a nossa live doutrinária. Hoje é culto de doutrina. Como não é possível, né? Fazer hoje lá na igreja o culto ao vivo. Então a gente convidou o pastor Marcos para fazer. Eu tava falando Paulo, era? Não sei. Pastor Marcos para fazer uma live com a gente. O nome, a mensagem de hoje, o tema é o valor de um justo. Eita, a gente vai descobrir nosso valor hoje, ó. Então a gente está feliz que o pastor Marcos vai estrear com a gente hoje. Vamos orar? Vamos orar pela pastora Tânia. Vamos orar por essa live. Pastor Marcos vai nos ensinar sobre o valor do justo. Olha só que bacana. Convida todo mundo que está em casa. Vamos assistir, vamos aprender, vamos crescer. Mas antes a gente vai orar. Eu quero que a gente comece orando pela pastora Tânia, que o pastor Jorge acabou de pedir minha oração por ela. Não tá legal, não tá bem. E nosso Deus... Vamos orar? Te louvamos, ó Deus. Te louvamos por todas as pessoas que já chegaram, já estão aqui nessa live. Estavam só esperando a gente entrar, que bom. E queremos te apresentar algumas pessoas que nós sabemos que estão enfermas. Não vou citar nome aqui, Senhor, porque tu conhece cada uma delas. Vou falar a pastora Tânia, porque o marido dela já pediu oração. Mas as outras pessoas da igreja, Senhor, que estão enfermas, que estão doentes, que estão em casa se recuperando... Deus eterno, tu és todo poderoso para curar, para alcançar meus irmãos, para agir de forma maravilhosa na sua saúde, fazendo um milagre, que os nossos irmãos possam contar um milagre, né, de cura, de restauração, porque tu és o Deus que cura, Pai, em nome de Jesus, amém. Andressa, vou fazer uma live contigo, se prepara, tô só vendo tu entrar nas lives. Vamos fazer uma live, Andressa. Marca aí, viu? Pastor Marcos, bem-vindo! Amém. Pastor Marcos, eu tava pensando assim, mesmo que o senhor vá embora, nós vamos continuar botando o senhor para pregar nas lives. Amém. Gente, o pastor Marcos é um pastor abençoado lá da igreja, que tem estado conosco já tem 9 anos, 5 meses, não sei o que, a Ana Paula hoje me disse tudo. 9 anos, 5 meses, não sei quanto, ela foi falando para mim. Ele e a família dele são bênção nas nossas vidas. Nós simplesmente amamos essa família. Louvamos a Deus. O pastor Marcos contribui com a gente lá no Ministério da Família. Líder do diácono, ele foi. Ele é, porque ele não foi embora, então ele continua sendo, tá? Enquanto ele não foi embora, ele é. Amém. E hoje a gente convidou ele para falar com a gente, para ensinar a gente sobre... eu falei para ele que era culto de doutrina, que ele escolhesse um tema, e ele escolheu o valor de um justo. Então eu vou ficar aqui só aprendendo, e o pastor Marcos vai começar. Prepara o coração que Deus vai falar, né, pastor Marcos? Com a palavra do pastor Marcos. A graça e a paz, irmãos. É uma alegria, né? A pastora Tati sempre nessa alegria contagiante, né? Que contagia nós a todos. E nós estamos felizes, né? Por estarmos aqui. Agradeço os irmãos que já estão online conosco. E nós vamos ter aí uns 40 minutos, né, pastor? Poder gravar no final, né? Tem um tempo aí, só não me avisa, viu? Para a gente não passar do tempo, para não perder. Então, irmão, nós queremos falar sobre essa questão do justo, sobre a justiça, né? E eu escolhi um texto aí que fala de Abraão, né? Onde está Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo de número 23, né? Esse é o texto que nós escolhemos para falarmos sobre esse tema, né? Tão importante, porque o que nos baliza, o que nos faz sermos conhecidos como justos, pastora Tati, não é o nosso mérito, não é uma meritocracia, mas ser considerado justo realmente é somente pela maravilhosa graça do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia aí, você que está acompanhando online, Gênesis capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos a partir do 23, que diz assim a palavra do Senhor.
E aproximando ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, farei ainda mais. Se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar do Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, e lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Que leitura extraordinária, né, pastora Tati? Essa, onde nós vemos uma intercessão. Na verdade, Abraão, ele fez o papel de intercessor, estava intercedendo por uma cidade, né, por Sodoma e Gomorra. É fato que ali habitava um dos seus sobrinhos, né, Ló, e a sua família estava ali, mas ele começou nesse diálogo com Deus, e eu acho isso fascinante, pastora Tati, quando Deus permite Sim. que nós, ser tão insignificante, mas podemos dialogar como Abraão está dialogando com Deus, como nós fazemos através da oração, né? A oração nada mais é do que um diálogo com Deus, onde você fala e ouve também a voz de Deus, né? E eu queria conceituar, pastora Tati, esse termo justo. O que é isso? Quem é justo, né? Quem pode ser considerado justo? Para isso, eu quero que você caminhe com a sua Bíblia um pouquinho mais atrás aí, vá até o capítulo 15, e eu quero ler o versículo 5 e 6, que vai definir por que Abraão foi considerado justo, né? Apesar das suas imperfeições, apesar de toda a sua limitação. Então diz assim no versículo 5 e 6 do capítulo 15 de Gênesis: então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é o que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, lhe foi atribuído para justiça. Então é interessante, pastora, que essa questão de Abraão se tornar justo, não porque era melhor do que os outros homens que estavam à sua volta, não porque ele era um ser diferente das pessoas que estavam à sua volta, não. Mas o fato de ele receber essa promessa de Deus, e a Bíblia diz que ele creu. E ao fazer isso, ao acreditar, ao olhar que a sua condição humana não lhe daria possibilidade nenhuma de ele ser uma grande nação, ou de ele ser conduzido para tão altas promessas que Deus o fez, mas ele creu. E isso, quando ele creu em Deus, a Bíblia diz que ele foi atribuído a ele, foi creditado a ele como justiça. Então ele se torna justo porque ele creu em Deus, indiferente da leitura que ele fazia do que estava acontecendo à sua volta. É interessante isso porque Abraão, ao fazer isso, ao entregar todo o seu ser, toda a sua vida, acreditando nas promessas de Deus, crendo em Deus, se tornou justo. Hoje nós sabemos que nós somos justificados, né, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Todo crente hoje é justificado pelo sangue de Jesus. Então nós somos justificados, somos justos porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas na época de Abraão, né, pastora? Na época de Abraão, ele não tinha esse entendimento ainda na sua plenitude, mas a Bíblia diz que ele creu, né? E no texto que nós lemos, então, estava nesse diálogo que Deus ia destruir. Ele tinha feito uma promessa que iria, né, destruir Sodoma e Gomorra, e se interpôs entre a cidade e Deus. Esse é o papel do intercessor. E nós temos um grupo de oração de intercessão na igreja, no ministério, que tem 2 turmas de oração, terça e quarta-feira, que se colocam em intercessão por nós. Então, nós vemos nesse texto, pastora, como eu estava dizendo, Abraão é levado para fora e ele começa a fazer essa intercessão pela cidade.
E é interessante que ele começa a dizer, Senhor, nós sabemos que Sodoma e Gomorra havia muitas pessoas que habitavam ali. Mas ele disse assim, Senhor, o Senhor vai destruir os justos com o injusto? O Senhor faria isso, né? O Senhor não pode, cada sua grandeza, cada sua misericórdia, o Senhor não pode traçar o mesmo destino do ímpio com o justo. E aí ele disse, porventura, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor não vai poupar o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Aí Deus dá uma resposta fantástica para Abraão. Ele disse, olha, tudo bem, Abraão, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar toda a cidade por amor deles. É interessante, pastora, que um justo pode modificar a situação que está à sua volta. Porque Deus disse que por amor a 50 justos, ele ia poupar ali, pelo menos ali naquela cidade, deveria existir umas 500 a 800 mil pessoas. Imagina o grau de amor que Deus tem por um justo, por uma pessoa que é justificada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso caso agora, mas Abraão foi considerado justo porque pela fé, por intermédio da fé, ele creu e isso foi creditado a ele como justiça. Então essa fé tão poderosa em Deus, que Abraão viu em Deus, não o que ele olhava na sua volta, mas ele percebeu que Deus tinha poder para mudar a sua vida, mudar a sua história e fazer dele tudo aquilo que Deus estava falando que ia fazer através da sua vida, né? Então, você que está nos assistindo, você que é justo, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você tem um valor fenomenal para o Senhor. Você não mensura, não pode mensurar o nosso valor como justo, como justificado. Não a gente como pessoa, como ser melhor do que alguém, não é nada disso. Nós estamos falando de uma fé tão poderosa que pode modificar uma decisão que Deus havia dito que iria destruir, mas se houvesse 50 justos, Deus ia poupar por amor aqueles justos, né? Então, Abraão disse, Senhor... Deus ia mudar a sentença, né, pastor? É verdade. Então, ele disse, mas Senhor, se faltar 5, o Senhor tem alguma dificuldade nisso? Tudo bem, Abraão. Se tiver 45 justos na cidade, eu não vou destruir aquela cidade. Aí Abraão foi diminuindo, né? Senhor, e se de repente tiver só 30? Ele, tudo bem, Abraão. Se tiver 30 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Até que Abraão foi, né? Senhor, agora eu pequei e estou falando até demais, mas se o Senhor encontrar ali só 20, tudo bem, Abraão. Se tiver 20 justos, eu não vou destruir aquela cidade, né? Foi diminuindo. E aí, pastor, chegou a 10. Senhor, se tiver 10, olha, não se ire o Senhor, se fala somente mais desta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Nós somos, pelo menos aqui no meu, está aparecendo 10 pessoas assistindo agora. Por amor de nós 10, irmãos, o Senhor pode fazer grandes coisas à nossa volta, na nossa nação, na nossa família, na nossa casa e evitar que os projetos do inimigo venham tirar a nossa paz, tirar a nossa força. Eu sei que nós estamos atravessando um momento difícil agora dessa pandemia que tem assolado a nossa nação, mas também eu tenho a plena certeza por esse texto que por amor à sua igreja, por amor ao justo, Deus não vai deixar a nossa nação sucumbir. A senhora acredita nisso também, pastora Tati? Acredito mesmo. Porque eu acredito sim, pastor, porque quando a gente se coloca, né, na intercessão por uma situação, por alguém, pela graça do Senhor, ele alcança outros, né? É verdade. Então, irmãos, vale a pena nós perseverarmos na fé. Vale a pena você, jovem, você adolescente, perseverar na fé em Deus. Porque esta fé operosa, ela é capaz de mudar e contagiar o nosso ambiente. Quando Abraão foi descendo o número de Senhor, se tiver 10 justos, ele falou assim, Abraão, se eu encontrar 10 justos naquela cidade, eu prometo a você, eu não vou destruí-la. Então Deus ia mudar uma sentença por amor à sua igreja, por amor ao seu povo, por amor a nós. Por isso que nós precisamos, pastora Tati, intensificar as orações. Quando a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
É uma ferramenta tão poderosa, né? Que eu até tenho uma mensagem aí gravada aí no Instagram da igreja sobre o poder da oração. Então, essa ferramenta tão poderosa, porque ela envolve fé, ela envolve confiança, ela envolve a nossa completa submissão a quem nós estamos solicitando, pedindo, né? Há alguém que diz que a oração não muda o coração de quem nós pedimos, mas muda o coração do intercessor, de quem ora, né? Então, eu creio também dessa forma, né? Então, é interessante que, quando falamos dessa palavra... Pode falar? Pode falar, tá? Na verdade, a intercessão, muitas vezes a gente pensa que vai orar por alguém, que Deus vai mudar aquele alguém, na verdade, Deus muda a gente. Exatamente isso. É verdade. Então, nós sabemos que o nosso Deus é perfeito, só Ele é santo, só Ele é que é justo, só Ele que está no controle, no comando, né, de todas as coisas. Mas, quando a palavra de Abraão foi dito que ele foi creditado a Ele, nós podemos ser vistas como uma remediação de Deus sobre todas as imperfeições de Abraão. O olhar de Deus agora para nós que somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo é diferente. A Bíblia diz que há uma ira do Senhor sobre o mundo que está na impiedade e no pecado. Mas sobre aqueles que são justos, que são justificados pela fé, pelo sangue de Jesus, há um olhar de Jesus Cristo diferenciado. O olhar de misericórdia, o olhar de compaixão. Pastor, então que nós vamos passar tribulação, o Covid não vai atacar a minha casa. Não, eu não disse isso. E não é isso também que a Bíblia nos afirma. Mas ele disse que ele estará conosco em todos os momentos e até a consumação dos séculos, né? Vamos supor graças a Deus, pastor. Fale, pastora. Então, irmão, o conceito de ser acreditado como justo é como se um juiz tivesse nos absolvendo, né? Tirando a sentença que estava sobre nós. E foi justamente isso que Jesus fez. A sentença de morte, a sentença do poder destrutor do pecado que estava sobre nós foi retirada pelo sangue do Cordeiro. E hoje todos nós podemos nos considerar justos, não porque somos melhores do que a sociedade que está à nossa volta, não, nada disso, mas porque o sangue de Jesus nos purificou e nos limpou de todo o pecado. Por isso nós estamos aqui. Um abraço aí, pastor A, que está chegando aí. Estou vendo aqui a mensagem dele. Bom, já ele vem falar com você. Já eu vou sair e ele vai entrar. É verdade. Amanhã tem festa aí, né? Aniversário da Mariade, não é isso? Da Elizabeth, 9 anos. Elizabeth, mais um aniversário. Amém. Bom, é interessante ter uma história que eu vou contar aqui para vocês. Um homem roubou um pão e levaram ele até o juiz, né? E o juiz realmente, seguindo a frieza da lei, não tinha como absolver aquele homem, porque realmente ele cometeu um crime, ele roubou um pão. Mas o que o juiz fez? O juiz pegou o dinheiro do seu próprio bolso e deu para aquele homem para que ele pudesse pagar, né, aquela dívida e ele ficasse livre da sentença. Da mesma forma foi o que Jesus Cristo fez por nós, Tati. Ele realmente pagou a nossa dívida, ele tomou o nosso lugar e sobre ele foi despejado toda a nossa pecaminosidade e hoje nós estamos livres da sentença. Que sentença é essa, pastor? Da segunda morte, da morte eterna. Por isso que nós hoje somos justos, justificados, porque o reto juiz pagou a sentença. Né? Então nós louvamos a Deus por isso, por esse entendimento, né? E nesse texto que nós lemos, nós observamos esse amor tão extremo, a ponto que Abraão chegou a dizer: mas se tiver 10 justos lá na cidade, o Senhor vai destruir 800 mil pessoas? Não, Abraão. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir aquela cidade por amor a ele, né? Então nós vemos muito livramento que Deus deu a Israel, pastora Tati, por causa do amor que Deus tinha a Davi, por causa do amor que Deus tinha a Jacó, por causa do amor que Deus tinha a Moisés. E nós queremos que muita coisa deixe acontecer conosco e com a nossa descendência pelo amor que Deus tem para com cada um de nós. Para com você que está nos assistindo, para você que ainda vai confessar a sua vida e entregar a Jesus. Ele tem esse prazer, esse amor que não é explicável com palavras, mas só quem experimenta, só quem se aproxima é capaz de mensurar, né, um pouco dessa graça tão maravilhosa, tão onipotente,
que Deus demonstra em destruir uma cidade com aproximadamente 800 mil pessoas por amor de 10 justos. Então, irmãos, nós não devemos ficar impressionados, pastora Tati, com o vigor do pecado, com as coisas erradas que estão acontecendo à nossa volta, no mundo político, no mundo aí fora, secular. Não. Nós temos que estar preocupados com a quantidade de justos. Quantos ainda têm justificados e verdadeiramente servem ao Senhor, porque por amor a essas pessoas, Deus vai abreviar o sofrimento, Deus vai abreviar o Covid-19, Deus vai abreviar os projetos do maligno por amor que Ele tem à sua igreja, por amor que Ele tem a nós. Você crê nisso? Diga amém aí. Eu estou dizendo amém também, porque eu creio que nós somos... Quem crê nisso, diz amém. Fala amém, pastor Marcos Carlos fala assim, quem diz amém. É uma bênção, né, de poder ser falado como justo, né? Ser justificado pelo Senhor, né? Assim como aquela história que eu contei, que aquele homem que roubou o pão, ele teria sido um tolo se não aceitasse, né, aquele valor que o juiz resolveu pagar por ele. Assim também somos nós. Nós seremos tolos se não aceitarmos a dádiva, o presente, aquele sacrifício que Jesus Cristo já fez por amor a todos nós. Agora, pastora, tem uma coisa interessante nessa história de Abraão. Ele não tinha a clareza que nós temos hoje, né? O entendimento que nós temos hoje, porque ele estava ainda no início, né? Ainda não tinha nada escrito, era só a palavra, né? Depois que Moisés começou a registrar, né, o texto bíblico, né, a partir de Gênesis, e fez o Pentateuco, que nós conseguimos ter a revelação escrita. Mas na época de Abraão não tinha, né? Era só a palavra, era só a orientação. Então isso, pastora, o levou a ter uma credibilidade maior, porque ele creu. Imagina, nós cremos que nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, mas Abraão creu porque ele ouviu a voz de Deus e creu. Ouviu, né? Verdade. Hoje a gente lê a Bíblia e lê de novo e quer uma confirmação e quer ouvir Deus de novo e lê de novo. Ele não, ele ouviu e já obedeceu, né? E creu. Né? Isso foi importante e por isso ele é considerado o pai da fé e ele foi considerado justo, né? O justo Abraão. Mas interessante que na cidade, quando os anjos de Deus foram lá para destruir a cidade, lamentavelmente, eles só acharam a família de Ló, né? Ló, a sua esposa e seus filhos, as suas filhas, né? Nem os genros, né? Os futuros genros acreditaram. Quando eles chegaram lá, deu a destruir a cidade, é para pegar as coisas e ir embora agora. Não olhe para trás e vamos seguir, porque... Né? Então, interessante, não foi encontrado nem 10 justos naquele lugar, né? 10 pessoas que pudessem ser justificadas por Deus. Por quê? Porque havia naquela cidade, pastora Tati, o espírito da impiedade, da pecaminosidade. Então eles estavam presos naquele círculo vicioso de corrupção, de prostituição, de pecados, né? Que a Bíblia fala que Deus tem misericórdia, mas ele disse, olha, quando chega até as narinas de Deus, ele fala, é hora de tomar uma posição. Né? Como está acontecendo conosco, né? Agora, nesse período que estamos todos confinados, né? É uma repreensão de Deus, podemos ver com isso também, sobre a humanidade, né? Que achava que era autossuficiente, achando que o homem é que governa todas as coisas. Aí vem um vírus, né? Invisível e botou todo mundo no seu devido lugar. Né? Então, as nações perdidas, as autoridades não sabem o que fazem, mas nós que somos justos e confiamos em Deus, continuamos com a nossa fé. Não pode reunir no templo, mas a gente reúne em casa, a gente reúne na internet, a gente reúne nas redes sociais e continuamos apregoando e aperfeiçoando essa fé. A fé que Abraão teve é a mesma fé que nós temos em Deus através do Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então, nós temos hoje, né, o Espírito Santo que habita no nosso coração, que está conosco, tabernacula conosco, né? E ele está nos orientando a igreja, direcionando, nos informando, nos avisando de todas as coisas, né, que está para acontecer, o que está acontecendo. Então, o cristão hoje que não faz uma leitura do mundo e realmente não verifica que está próximo, né, cada dia mais, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, realmente ele está perdido. Ele precisa, né, estar atento para uma leitura que Deus está realmente fazendo cumprir tudo aquilo que está na Escritura e trazendo até nós. Agora, é interessante, pastor, que nós ficamos pensando, pastor, mas então Abraão só conheceu a Deus, ele não teve experiência com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Olha, aí que está uma coisa que eu quero deixar com vocês, eu gostaria de ler com vocês, que está aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1,
o versículo de número 19 e 20. Olha só o que diz esse texto, gente, preste bem atenção. Mas Qual pelo livro? precioso, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, pastora Tati, olha, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aleluia. Eu fico efusivamente alegre quando leio esse texto, pastora Tati, porque antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. Então, o nosso Deus já havia preparado todo o plano de redenção, reconciliação e salvação, antes de haver qualquer possibilidade de mundo. E Pedro, nessa carta de Pedro está registrada isso, e ele diz assim, olha, o sangue imaculado do Cordeiro já nos justificou antes que houvesse qualquer outra coisa, o perdão, a graça, o amor, a virtude, a bondade, as mãos do nosso Deus já estava em nossa direção. Amém? Só quer falar alguma coisa, pastora? Pode compartilhar aí. É isso mesmo, pastor. É maravilhoso ver o plano de Deus, quanto que Ele nos ama e que Ele planejou esse alcance, quanto que Ele planejou nos encontrar e nos resgatar, né? Então, a gente que conhece o Senhor, acho que a nossa maior responsabilidade é passar isso para frente, é viver, é receber isso de maneira muito plena e passar também isso para as pessoas, né? O valor, porque é interessante a gente pensar, pastor, o valor que cada pessoa tem, né? As pessoas têm um valor para Deus, elas têm um valor para Deus. O senhor está falando aí especificamente da história de Noé, que foi procurar numa cidade, ele ficou procurando pessoas justas, mas por causa dele, Deus ainda livrou a si mesmo as poucas pessoas que tinha. Por quê? Porque aquelas pessoas também tinham valor, aquelas pessoas também era alvo do amor de Deus, né? E da graça do Senhor, e a gente precisa viver isso e passar isso para frente, proclamar isso para as pessoas que a gente convive, que a gente vive, não só como amor, ai, Deus me ama, eu sou filha de Deus, mas passar isso, olha, Deus ama você, você tem um valor extraordinário que bem antes da fundação do mundo Deus já tinha planejado, né? Amém. Jesus iria nos alcançar. É verdade. Agora, pastor, eu quero caminhar para Romanos capítulo 4, onde vai falar um pouco dessa justificação de Abraão, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Romanos, essa carta que Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, ó, a partir do versículo 1, depois de ele ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, quem tem de gloriar, porém, não diante de Deus. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, né? Então, assim, é fantástico, porque se nós formos querer, eu quero que Deus me ame mais amanhã do que hoje, e vou fazer isso. Não adianta, pastora, porque é graça, é misericórdia. Nós não podemos acrescentar, como diz a Bíblia, 1 centímetro na nossa altura, um côvado no nosso, um fio de cabelo, nós não conseguimos fazer. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, Ele sabe quantos fios de cabelo cada um de nós temos na cabeça, né? É interessante esse cuidado, esse acercamento de Deus para com o seu escolhido, para com o seu povo. Na torre passada, eu estava pedindo às irmãs para orar, agradecer a Deus pela gratidão, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa igreja, nos ministérios da nossa igreja, né? Porque isso é o amor de Deus, é a graça de Deus. E eu tenho certeza, pastora Tati, por amor a essa mãe, a esse pai, a esse adolescente jovem que ora, Deus deu um grande livramento. Por amor a um justo, né? Deus concede graça e evita muitas tragédias, muitos transtornos, né, que poderiam ter nos alcançado. Eu tenho certeza que por muitas orações que meu pai e minha mãe fizeram por mim,
a minha vida foi tomando rumo, foi sendo abençoada e muita coisa foi evitada, né? Por causa dessa graça, desse amor que Deus cerca aqueles que realmente são justificados pelo seu sangue, né? Pois não, pastor? Verdade. Agora eu vou terminar o texto, pastora. Não sei quanto tempo tem. Quanto tempo a gente tem ainda aí, pastora? Pode falar mais. Fica à vontade. Vai falar, tem 15 minutos. Amém. Então tá bom. Olha só, quando a gente retorna ao texto e nós vemos Abraão caminhando por fé e ele se declarou assim, Senhor, se porventura eu agora ultrapassei até a minha medida, né? Ultrapassei até onde eu podia ir, mas não se o Senhor se lhe fala somente mais essa vez, se porventura houver ali 10, isso, pastora, nos leva também a demonstrar persistência. Tem gente, pastor, já orei 1 ano pelo meu marido e se converteu. Ore o 2º ano. Nós conhecemos uma irmã lá em Brasília, pastor, que ela orou durante 10 anos. E é interessante que 1 ano antes, ela chegou lá no gabinete, com o nosso pastor lá, o pastor Argeu, o finado pastor Argeu, que já dorme com o Senhor. Ela disse, pastores, eu acho que o meu marido não é o filho da salvação, eu não vou mais orar. Nunca mais repita isso. A sua obrigação é sempre orar, pedir, interceder. E no ano seguinte, aquele homem estava marchando com a sua mulher e ambos trabalharam no Ministério de Casais lá, foram uma bênção. Então, assim, essa perseverança de Abraão nos surpreende. Ele disse, Senhor, se tiver 50, não destruirei. 45, 30, 10, se tiver 10. Então, irmão, nós devemos interceder ao Senhor, pedir a Ele. Às vezes, Deus não vai nos atender. Olha, não é do meu plano te dar isso agora. É do meu plano levar aquela pessoa. A vida acontece, nós intercedemos tanto por alguém, mas Deus diz, não, é o tempo de chegado, eu vou recolher aquela pessoa para mim. E nós precisamos, é claro, vamos chorar, vamos sentir a saudade, mas nós precisamos entender os desígnios de Deus, né? E Abraão ficou perseverante. Ele foi intercedendo, pedindo a Deus, Senhor, não acha que eu estou abusando da sua paciência, da sua bondade, mas se tiver 10 justos ali, aí ele falou, não, se houver 10 justos, Abraão, eu não vou destruir aquela cidade, aquelas famílias serão preservadas. Então, irmão, não importa o quanto pecaminosidade há no lugar, o que importa é quantos estão dispostos a servir, a serem justificados pelo sangue do Cordeiro, a entregar realmente, crer e continuar a marchar e trilhar o caminho da fé, da vida, da esperança. É isso que faz a diferença, pastora Tati. Não é quanto cresce o pecado, é quanto realmente estão sendo justificados pelo Senhor. É quanto realmente na sua família estão intercedendo para que a sua família, a sua vizinhança seja povoada por pessoas que se tornem justas também. Isso que é bonito em Abraão. Agora, eu quero chamar a atenção para você que é papai e mamãe. Eu sei que nós estamos fazendo as lives, e às vezes o adolescente fica disperso, a criança também. Eu quero chamar a atenção, eu falei isso no aniversário agora recente, eu quero chamar a atenção para uma coisa que está no texto aqui, interessante, porque ele fala assim, olha, se houver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas o irmão me perguntou, pastor, mas naquela cidade não havia crianças? Tem muitas irmãs, muitas crianças. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ser inocente não é ser justo. Ser inocente não é ser justo. Porque havia crianças naquela cidade, mas elas não foram poupadas, porque elas não eram justas. Por que elas não eram justas, pastora Tati? Porque os pais que estavam com idade ensinava para os filhos no mesmo caminho. Agora eu chamo a responsabilidade dos pais. Nós temos a responsabilidade, irmão, de tornar nossos filhos justos. Como? Ensinando a palavra de Deus. Levando para a escola bíblica dominical. É isso. Levando para a aula da escolinha que tem lá. Você ensinando na sua casa. Porque a criança vai se tornar justa se ela aprender desde cedo a palavra do Senhor. A temer, a confiar, a ter fé em Deus. Havia muitas crianças naquela cidade. Eram inocentes, mas não eram justas. Por que não eram justas? Porque seus pais o incentivavam, o levavam para o caminho do pecado. Estavam ali, né, pastor? Naquela cultura do pecado, naquela vida, né? Dada totalmente ao pecado. Então, as crianças, com certeza, estavam inseridas ali e também já estavam, de repente, entendendo que aquilo tudo era comum, né? Que era normal viver aquela vida pecaminosa, né? Sem dúvida nenhuma, pastora.
E por isso que nós precisamos ter esse cuidado com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, de nós ensinarmos o caminho da justiça, o caminho da justificação pela fé, pelo sangue de Jesus. Não obstante o bombardeio que eles têm na faculdade, lá na escola, mas nós precisamos ensiná-los em casa e na igreja também, que coopera com a família, para juntos ensinarmos o caminho da justiça. Então é justo você não colar quando vai fazer a sua prova. É justo você não ficar com a adolescente na sua escola. É justo você esperar o casamento para poder ter a completude sexual. Isso são questões de justiça, de caminho de Deus. E nesse... Pois não, pastor. É a família que ensina esses padrões, esses ensinamentos aí, a família. Né? Se a família não ensina, os filhos com certeza não vão poder viver, né? E entender que isso é bíblico, que é correto, né? É verdade. Agora, é interessante porque nos remete a uma responsabilidade maior. Nós, como pais, né? Vocês que têm filhos, né? Precisamos ensinar os caminhos de Deus para eles. Porque ser inocente não é ser justo. Para ser justo, para ser justificado, eles precisam sair... Oi? Da outra mensagem de quarta-feira. Então eles precisam ser inseridos, né, na graça. E como eles são inseridos nessa graça? Quando nós transmitimos o conhecimento. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala assim, olha, tu inculcarás no teu filho. De que maneira? Ao levantar, ao andar com ele, ao estar convivendo com ele, você vai estar ensinando e vai estar no punho, vai estar onde fica o lugar de descanso. Então isso nos chama a atenção, porque várias crianças ali também sucumbiram junto com aqueles ímpios, porque eram inocentes, mas não era justa, né? E Deus não age com injustiça com ninguém, né, pastora? Então nós louvamos a Deus por esse entendimento, né, por essa compreensão. Sempre quer colocar a criança num estado de justiça, de justificado, né? A gente sempre quer isso, colocar a criança como justificado, né? É verdade. Mas o grau de pecaminosidade era tão grande, pastor, que já estava contaminando as crianças. Então ali tinha crianças que já praticavam também as coisas erradas, porque era o exemplo que ela tinha, ela achava natural e normal, né? E não era. E lá naquela cidade apenas saiu Ló, a sua esposa, que ficou pelo caminho, né? Que ela olhou para trás, e as suas duas filhas. E a cidade foi completamente destruída, porque faltou a eles reconhecerem. Até os anjos foram enviados para aquela cidade, aqueles homens queriam violar aqueles anjos, né? Desrespeitando aqueles anjos, não tiveram a menor consideração. Alguém com forasteiro chegar na cidade, eles não tinham o menor respeito, era o que estava acontecendo naquele lugar. Então, irmão, isso nos reflete que nós devemos caminhar com o Senhor, ensinar as pessoas que estão à nossa volta, não digo só nossos filhos, mas o nosso sobrinho, os nossos coleguinhas que estiver aqui em volta, né? Você que é jovem, que é adolescente, fale de Jesus para as pessoas. E Jesus teve um relacionamento muito importante com as crianças. Ele disse, ó, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais... Dos céus. Dos tais o quê? Das tais crianças que vêm a ele. Não é qualquer criança, são crianças que vêm em direção a ele. Exatamente, essa é ele quando nós, pais, como nós, igreja, levamos ao conhecimento pleno da palavra para esses anjos de Deus possam se tornar também inocentes e justos, né? Então nós louvamos a Deus que a sua criança, o seu adolescente, seu filho é inocente e também são justos, porque foram justificados pelo exemplo, pelo ensinamento que nós temos dado para eles da palavra do Senhor. E certamente eles farão a sua decisão também por reconhecer e entronizar Jesus Cristo na sua vida, né? Bom, pastor, vou partir para a conclusão. Dá tempo ainda? Dá mais um pouquinho. Que horas são? Dá, mais um pouquinho. Fala. Quando o celular falar que vai acabar, que vai encerrar, eu salvo. Pode falar. Então, irmãos, olha só. Eu quero que você caminhe com a sua Bíblia lá para o livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver o que diz esse texto. Eu vou fazer a conclusão agora em cima desse texto. Está lá em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pastor Haddad, há um planejamento de Deus em relação à nossa pessoa. Deus fala que ele já preparou, ele planejou para que nós trilhássemos por ela. Isso nos remete lá no Deuteronômio, quando Deus chama o povo de Israel e fala assim, olha, eu coloco hoje os céus e a terra como testemunha, que lhe estou oferecendo para vocês dois caminhos, o da bênção e o da maldição, o da obediência e o da desobediência. Se escolheres o da obediência, bem farás. Aí ele dá toda a promessa lá, né? Bendito será os entrares, bendito será a sua amassadeira, bendito será os que eu planto tudo. Mas se não, tem lá no 29 também, falando tudo aquela tragédia. Imagina qual foi que o povo de Israel escolheu? O outro caminho, né? Nós vimos ao longo da história que Israel escolheu o caminho da desobediência e houve um preço, houve, né, realmente uma perseguição, foram levados como escravos para outra nação, porque desobedeceram, porque escolheram não trilhar o caminho que, como diz aqui em Efésios, que Deus criou, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Irmão, irmã, há um caminho para a gente trilhar. Deus já planejou esse caminho. Que nós possamos, pastor Cássio, estar no centro desse caminho. Não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas estar no centro da vontade de Deus. Porque isso vai ser bênção para nós, será bênção para a nossa família, será bênção para as pessoas que estão à nossa volta e por causa de você, muito livramento na tua casa, muito livramento na tua cidade, muito livramento no bairro onde você mora, porque Deus ama os justos que são justificados e creem pela fé no Deus de Abraão, no Deus de Jacó e no nosso Deus. Né? Pois não, pastora, você quer falar algo? Fale aí que já vou encerrar. Ela quer falar algo? Graças a Deus. Não, glória a Deus, olha só que bacana. Por causa da gente, né? A gente pode ser esse canal de bênção, esse canal de transformação, de mudança. A gente tem que se ver assim, né, pastor? Como um canal de Deus, né? Na vida das pessoas. É verdade, sempre na expectativa de que a gente pode modificar o ambiente, pastora. Não porque a gente é melhor do que as pessoas que estão à nossa volta, mas porque a graça, porque o Espírito Santo de Deus que está conosco é capaz de nos capacitar para mudar o ambiente, para contagiar para o bem as pessoas que estão à nossa volta. Né? Isso é importante. Não fazer uma leitura desvinculada do que está acontecendo, nós não somos alienados. Fazemos a leitura, sabemos realmente o que está acontecendo, mas sabemos que a nossa promessa, a nossa confiança, igual Abraão, minha mulher é estéril, mas eu criei no Senhor, porque Deus que falou, e Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele fala. Então, eu creio, Senhor, ainda que você está aí um homem que eu vou usar muito, porque Ele creu, independente da leitura que Ele fez à sua volta, Ele colocou o seu coração e a sua convicção em mim. Então eu vou fazer dele um instrumento e vou abençoar a sua descendência e vai ser a maior descendência já vista. Nome de Jesus. Todas as nações, né? Amém. Poxa, gente, agora no finalzinho tá travando. Mas eu já tenho que encerrar, eu vou fechar aqui. A vida possa alcançar a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por sua tarde. Já quero encerrar. Já quer travar. Muito obrigada, pastor. Deus te abençoe. Gente, é isso. Nós temos um preço, né? Fomos comprados por Jesus muito antes da fundação do mundo, né? Deus tinha um propósito, tinha um plano. Você tem um valor como justo. E por causa de você, a sua família pode ser alcançada, pode ser abençoada. Amém. Que Deus abençoe você ricamente. Obrigada, pastor Marcos. Deus abençoe. Deus, já vou Deus abençoe a todos aí, viu? Um abraço. Muito obrigado. Eu vou orar aqui pelo povo. Vamos orar? Dá tempo de fazer oração? Dá tempo de fazer uma oração? Vamos orar então. Vamos todos aí, irmão. Senhor, obrigado, porque nós somos justificados
e a sua justiça prevalece sobre a humana, sobre a nossa. Muito obrigado, Senhor, por esteja abençoando cada lar, cada família, e que nós sejamos intercessores e que possamos colocar, Senhor, no lugar das pessoas que estão em sofrimento e orarmos e proclamarmos que há uma esperança em Cristo Jesus. Há um caminho já preparado, planejado para nós trilharmos, e cada jovem, cada família, cada adolescente possa trilhar um caminho preparado pelo Senhor, no nome e para a glória de Jesus. Obrigado, pastora. Deus abençoe a todos. Tchau, pastor. Glória a Deus. Obrigada. Amém.